Eu já fiz um vídeo completo ensinando como funciona o CSS Grid, mas agora chegou o momento de aplicar esse conhecimento na prática. Seja bem-vindo ao canal UI Code, meu nome é Leandro Figueiredo e eu sou desenvolvedor front-end com foco em design de interfaces. Antes de mais nada, para você seguir essa aula aqui, eu recomendo que você já tenha um conhecimento básico de como funciona o CSS Grid, mas se você, por acaso, ainda precisa aprender ou quer atualizar o conhecimento, assista primeiro a aula completa que eu fiz sobre CSS Grid, que eu vou deixar aqui no card e na descrição. E depois sim, volta para ver como aplicar esse conhecimento no mundo real. Bom, se você já conhece o canal, então você já deve ter percebido que a maneira como eu ensino sobre front-end não é apenas um passo a passo com sequências de código na tela. Eu procuro sempre passar a base de conhecimento que está por trás do código e muitas vezes vem da minha bagagem de conhecimento e conceitos que eu trago do design para aplicar no código. Por isso, eu considero muito importante passar o conhecimento que vem antes mesmo de chegar no código. Então, antes de construir o nosso layout com CSS Grid, eu quero que você entenda que existe uma maneira de se pensar com grid. Um grid tem a função básica de organizar e guiar a distribuição dos elementos em um layout. Por isso, ele é uma ferramenta muito utilizada para conseguir chegar a resultados mais harmônicos de uma interface. Bom, nós não podemos dizer que somente utilizando o grid você consegue resultados harmônicos, porém, ele é sim uma ferramenta muito explorada com esse objetivo. Não é à toa que grandes marcas e profissionais renomados fazem uso do grid no processo da sua composição nos seus layouts. Em um outro vídeo que eu fiz, mostrando a construção de uma página do Figma ao código, eu falei que ajuda você a imaginar os elementos como caixas. Só que se a gente for além desse pensamento de caixas, a gente vai perceber que tudo, na verdade, é um sistema de grid. Os estudos de sistema de grid vêm muito antes de existir código, e esses estudos são amplamente utilizados para composição de marcas, diagramação de revistas, jornais, cartazes, composições tipográficas e quase tudo relacionado ao design. E com a revolução tecnológica, nós podemos perceber que, de certa forma, esses conceitos foram importados para as interfaces web. Então, por isso que com a chegada do CSS Grid, nós podemos nos beneficiar dos estudos de grid presentes no design para aplicar esses mesmos conceitos nas nossas interfaces. Então, como a gente pode ver nesses exemplos aqui, os conceitos de grid já são aplicados na web mesmo antes da propriedade de CSS Grid ser implementada. Isso foi um dos motivos, por exemplo, que ajudou o Bootstrap a se tornar tão popular lá por volta de 2012 e 2013. Eu me lembro que praticamente todos os projetos utilizavam o Bootstrap para a construção de interfaces. Isso porque o sistema de grid desse framework facilitava muito o posicionamento dos elementos e a construção de um layout responsivo. O uso do sistema de grid do Bootstrap foi tão grande que mesmo que se o seu site ou a sua marca tivesse um visual completamente diferente dos componentes fornecidos pelo Bootstrap, ainda assim os desenvolvedores importavam o Bootstrap inteiro só para conseguir utilizar o sistema de grid. Tanto que a partir da versão 4, o Bootstrap fez uma solução modular onde você poderia importar só a parte do grid ou os componentes que iria utilizar no seu projeto. Mas foi só lá na versão 5, em 2021, ou seja, algo até recente, que o Bootstrap passou a utilizar o CSS Grid para o sistema de layout dele. Então, é por isso que você precisa pensar com os layouts como sistema de grid no design, antes de sair tentando usar o CSS Grid só porque está na moda. E na verdade, a revolução que o CSS Grid causou foi que com ele ficou muito mais simples e flexível de criar layouts. O que antes poderia ser algo extremamente complicado ou até inviável de fazer numa interface, com o CSS Grid se tornou algo muito simples. Agora eu vou apresentar a interface que a gente vai codar
e como foi que eu cheguei nesse resultado. Aqui eu criei um layout bem simples, justamente para facilitar a nossa compreensão. Mas se você entender isso aqui, você já vai sair desse vídeo capaz de implementar layouts muito mais complexos do que esse. Então aqui a gente observa que nós temos formas de diferentes tamanhos e mesmo que essas formas estejam nesses diferentes tamanhos, dá para perceber que existe um certo alinhamento nesse layout. E aqui eu coloquei esses elementos com setas, porque na verdade o que a gente vai fazer é um slider. Então, quando o usuário clicar em avançar ou em retroceder, eu quero que essas imagens aqui elas sejam alteradas enquanto acontece uma animação. E o grid que a gente já consegue perceber logo de cara é que esses tamanhos aqui poderiam ser divididos em um grid de 3x4. Ou seja, 4 colunas e 3 linhas. Então, eu até já poderia muito bem construir o meu código me baseando nessa visão. E não seria assim nenhum problema, dependendo do projeto, mas para essa aula eu preparei um grid que seria mais escalável, porque imagina que no futuro eu queira criar mais variações desse layout ou criar novos tamanhos, posicionamentos e etc. Com um grid de 4x3, eu ainda poderia ficar um pouco limitado. E é por isso que eu poderia, então, criar mais subdivisões desse grid para aumentar, então, as possibilidades de posicionamentos e formas. E uma forma bem fácil de fazer isso seria dividido, então, esses tamanhos aqui pela metade. E como você pode ver, eu dividi então essa unidade aqui em duas partes e depois dividi novamente até que eu obtive assim em um número de 12 linhas para então 16 colunas. E eu ainda mantive um espaçamento entre essas colunas de 12 pixels. E se eu quisesse, eu poderia continuar fazendo mais divisões para aumentar ainda mais essas possibilidades, mas com esse grid aqui, eu já considero que está de bom tamanho. E o mais importante é que o posicionamento dos meus elementos aqui, eles continuam iguais. A diferença é que antes, para onde esse elemento ocupava apenas um espaço, agora ele equivale e ocupa 4 espaços. Só que agora a gente tem um grid que nos permite variar as formas entre 16 colunas e 12 linhas. Eu até deixei preparado aqui só alguns exemplos de como a gente poderia variar esses elementos utilizando ainda o mesmo grid. E olha só quantas variações a gente poderia ter. E uma coisa que eu diria que o CSS Grid trouxe de novidade foi esses conceitos de grid lines. Então, repara, deixa eu só fechar isso aqui. Reparem que aqui, onde a gente vai ter 16 espaços, a gente vai encontrar também o número de 17 grid lines. Isso porque esses grid lines são importantes para eu poder posicionar os itens do CSS Grid. Então, por exemplo, para esse primeiro elemento aqui, ao invés de eu dizer que ele vai começar na coluna 1 e terminar na coluna 4, eu poderia muito bem dizer que ele vai começar na grid line 1 e terminar na grid line 5. Mas eu já expliquei isso detalhadamente lá na aula de CSS Grid. Então, se você ainda não domina isso, você pode assistir a aula que eu deixei na descrição. E agora sim, vamos iniciar a codificação desse layout. Então aqui, eu já criei um arquivo index.html, já importei também o reset.css e o style.css. E aqui eu já fiz a importação da tipografia do nosso projeto
que vai ser a família tipográfica Inter. Agora a gente já pode começar fazendo a estrutura HTML do nosso layout. Eu vou iniciar colocando uma tag main, que vai ter a classe container. E para essa parte aqui de cima do nosso layout, eu vou criar uma div envolvendo todos esses elementos. E dentro dessa div a gente vai ter uma tag h1, que vai ser esse logotipo da UI Code, e depois esses 3 parágrafos abaixo. Então, voltando aqui, essa div eu vou colocar uma classe display, e para o nosso H1 eu vou colocar uma classe title, que vai ser UI Code. E agora, como eu quero que aquele underline tenha uma cor diferente, então eu vou colocar ele dentro de um span. Porque dessa forma, depois eu posso facilmente selecionar ele lá no CSS e alterar a cor só desse underline. Agora os parágrafos vão ficar dentro de uma div também, com a classe paragraphs. E aqui dentro eu vou colocar esses 3 parágrafos. Então, eu posso só copiar e colar aqui, para ficar mais rápido. Vou salvar aqui, então. Opa, deixa eu rodar aqui o meu live server para a gente ver em tempo real. Quando eu estou rodando aqui o live server, eu faço qualquer alteração aqui, ó, e salvo. Nossa página reflete essa alteração em tempo real. Pronto. Agora a gente já salvou essas alterações e já podemos começar a estilização da nossa página. Então aqui, selecionando a classe container, eu vou colocar um max width de 1160 px, um width de 100%, um margin left alto, margin right alto também, um padding left de 24 px e um padding right de 24 px também. Salvei, ele já aplicou essas alterações. E agora, para a gente aplicar um espaçamento aqui desse elemento para o topo, eu vou adicionar um padding não no meu container, e sim na tag main diretamente. Porque eu não costumo adicionar padding top e bottom na classe container, porque se eu precisar reutilizar essa classe depois, esses espaçamentos de top e bottom podem acabar gerando algum tipo de problema e algum outro posicionamento. Por isso aqui eu vou adicionar então um padding direto no main, aqui no topo no caso, de 48 pixels. E agora vou passar para a estilização do nosso title, que vai ser um font family Inter. Color vai ser quase preto, né? Então vai ser esse 262626. Um font size de 32 pixels. Um font weight 900. Um letter spacing de 3.5 px. E um margin bottom de 8 pixels. E agora vamos selecionar o span de dentro do title para a gente colocar aquela cor lá diferente, que vai ser a hashtag 45EA73, que é esse verde aqui. Próxima estilização vai ser os parágrafos, então paragraphs. Vou colocar o color, essa mesma cor aqui. Font family também vai ser a Inter. Agora, font size vai ser 14 px. Font weight
de 500, um line height de 160% e um letter spacing de 2 pixels. E pronto, essa parte aqui de cima foi realmente bem simples. Agora a gente vai estruturar então aqui a parte que vai receber o nosso container grid. Eu vou criar uma div aqui .grid, poderia ser qualquer nome, grid container, tudo mais. Aqui eu vou chamar essa classe só de grid mesmo. E dentro dele nós vamos ter 7 grid items. Então aqui no VS Code tem um atalho que é só a gente colocar assim, ó, grid item vezes 7. E aí ele cria todos os elementos de uma vez só. Só que vamos lembrar que o primeiro elemento aqui, ele vai ser o nosso botão de retroceder. Então vou colocar uma classe diferenciada aqui para ele. Vai ser o slider prev. E a mesma coisa aqui para o último elemento, que vai ser o nosso botão de avançar. E ao invés de slider prev, então vai ser o slider next. E agora vamos iniciar a estilização do nosso grid. Então, vindo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser aplicar um display grid para a classe grid, width de 100%. E para a altura, eu vou fazer um cálculo para ele pegar a altura da tela menos 300 pixels. Esses 300 pixels é porque seria mais ou menos o tamanho que essa parte do título está ocupando. Então aqui eu vou colocar calc 100 ph, que é a altura do nosso viewport, menos 300 pixels. Aí eu vou colocar aqui um background color, só por enquanto, só para a gente poder visualizar o nosso grid aqui, ó. Tá? Depois a gente remove isso aqui que a gente não vai precisar desse background no grid. Aqui eu vou colocar uma margem então para esse display, margem bottom. De 32 pixels. Pronto, só para separar. E ok, agora vamos dividir esse grid em 16 colunas e 12 linhas. E para fazer isso, é só a gente aplicar um grid template columns. E aqui eu vou passar a função repeat com 16 repetições, então, de 1fr, que é o tamanho. E para as linhas, é bem parecido, mas vai ser o grid template rows. Também vou passar a função repeat, só que agora vão ser 12 linhas, também de 1fr. E aqui eu também já vou passar um gap de 12 pixels. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte, porque eu já falei dessas propriedades lá no primeiro vídeo de CSS Grid. Mas, se a gente vier aqui e inspecionar o elemento e ativar a visualização do grid aqui, deixa eu só mudar para cá. Pronto, assim fica melhor. Aqui nós já podemos ver que as linhas e colunas já estão exatamente como o nosso projeto foi planejado. Por isso é importante ter um projeto da interface. Sem ela, provavelmente a gente teria que ficar aqui testando vários tamanhos até a gente encontrar os valores corretos. Então agora nós vamos posicionar os nossos elementos. Eu poderia vir aqui e selecionar esses itens utilizando os seletores avançados do CSS para selecionar eles através da posição que eles estão no HTML. Mas eu prefiro adicionar uma classe específica para cada um, porque assim eu acho que o nosso código acaba ficando mais organizado e fácil de dar manutenção. Como os itens de botões aqui, o slider prev e o slider next, já tem uma classe específica para eles, então eu nem vou me preocupar com eles. Eu vou partir então para colocar um nome diferente para esses outros elementos aqui. E a gente vai colocar aqui de
grid item 01, vou copiar então, e a gente vai seguir essa mesma sequência para os próximos. Grid item 2, 3, 4 e 5. Agora, voltando para o nosso CSS, é só a gente posicionar os elementos de acordo com o projeto. Antes, eu vou só adicionar um background para todos os itens. Mais uma vez, ele vai ser um background temporário, só para a gente poder visualizar ali os nossos elementos. Então, agora aqui, ó, com as cores, a gente pode visualizar todos os itens que eles estão ocupando, cada um uma coluna. Então, vamos lá. Dando uma olhada aqui no nosso projeto, de acordo com as coordenadas, esse aqui, que é o slider prev, ele tem que iniciar na linha 1 e terminar na linha 5 das colunas. E também tem que iniciar na linha 1 e terminar na linha 5 das rows. E olha só como fica super simples de fazer isso com o CSS Grid. Aqui eu vou selecionar então o nosso slider prev e eu vou passar a propriedade grid column com grid line inicial 1 barra o grid line final, que é o 5. Depois a gente faz a mesma coisa por grid row. Também vai ser 1/5. E pronto, o nosso elemento já foi posicionado no local correto aqui. Agora eu vou aproveitar e duplicar esse mesmo código aqui, porque vai ser algo muito parecido para a nossa classe Slider Next. Se a gente voltar aqui no nosso projeto e olhar as coordenadas aqui do Slider Next, a gente vai ver que o Slider Next começa na grid line 9 e vai até a grid line 17 e das colunas é do 9 ao 13. Sabendo disso, é só a gente vir aqui e alterar esses valores. Então, aqui vai ser 9/17 e para a linha vai ser 9/13. E pronto, o Slider Next também já foi posicionado corretamente ali. E agora é só a gente seguir essa mesma lógica aplicando também para os nossos Grid Items. Então, vou selecionar aqui Grid Item 01, nosso Grid Column. Vamos dar uma olhada aqui nas coordenadas. Vai ser do 1 ao 5, depois do 5 ao 13. Então, 1/5 e grid row 5/13. De novo, vou copiar essa classe e continuar nosso código aqui, fazendo as coordenadas dos próximos itens. Então, item 2. Agora ficou fácil, é só a gente ir seguindo essas coordenadas que a gente já fez aqui no nosso projeto. Então, o grid 2 vai ser esse aqui. Então, ele inicia no 5 até o 13 e vai do 1 ao 9. 5/13, 1/9. Grid Item 3, 5/9 e 9/13. 5/9, 9/13. O 4 ser esse aqui, do 13 ao 17 e do 1 ao 5. 13/17, 1
5. E por último, está faltando só o nosso grid item 5, que vai ser esse aqui, e que é também do 13 ao 17, e a linha vai ser de 5 ao 9. 13, 17, 5/9. E pronto, os elementos do nosso grid estão todos posicionados corretamente. Agora a gente precisa preencher esses elementos com as imagens. Então agora a gente vai voltar aqui no nosso projeto no Figma e exportar as imagens. Aqui eu já deixei preparado as imagens para a gente poder exportar. E eu vou exportar elas como JPEG mesmo, mas só essas setas aqui eu vou exportar como SVG. Então vamos lá, vou iniciar por essa aqui. Aqui dentro eu vou criar uma nova pasta chamada Assets. E eu vou exportar a nossa imagem para cá, para dentro. Então essa vai ser a imagem 01, 02, 03, 4, 5. Agora, esse daqui eu vou exportar como SVG. Então, esse aqui vai ser o slider. Aliás, vou chamar de Icon Prev. Esse daqui vai ser o Icon Next. Dando então continuidade, eu vou seguir a sequência aqui. Então, se a gente tem de 1 a 5, a sequência dessas imagens dos próximos slides, então eu vou dar continuidade aqui, vai ser o 6, 7 e assim por diante. Agora pronto, vamos voltar aqui no nosso código e eu vou importar essas imagens para cada item. Então aqui, ao invés de colocar a imagem diretamente, eu vou colocar aqui uma div com a classe image item e dentro dela a gente vai ter a imagem desse item. Isso aqui vai ser image 1. E agora eu repito esse processo para os outros itens também. Que vai ser item 2, 3, 4 e 5. E salvando a gente já consegue ver as imagens, porém ainda falta a gente ajustar o CSS. Então, vamos lá, selecionando aqui a nossa classe image item, eu vou colocar um width de 100% e um height de 100% também, e vou aplicar um overflow hidden. Agora, selecionando o image item img, também vai ser uma largura de 100%, um height de 100%, e aqui eu vou colocar um object fit cover. Esse object fit cover faz com que a imagem preencha todo o espaço disponível, tanto na largura quanto na altura, só que sem distorcer essa imagem. Bom, agora a gente não precisa mais dessas cores aqui.
de background. Então, eu já vou apagar elas. Aqui. Agora vamos aplicar aqui, então, o background color para o slider prev, que vai ser hashtag CB. E para o slide next vai ser esse mesmo verde aqui. Agora a gente precisa importar o nosso SVG para o slider prev e para o slider next. Só que o SVG eu não vou importar eles usando a tag IMG, porque quando eu importo ele usando a tag IMG, o SVG ele vai ser importado como imagem. Dessa forma, eu não consigo alterar a cor dele. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e acessando o SVG aqui através do VS Code mesmo, deixa eu só aumentar essa visualização aqui pra gente, pronto. Eu posso vir aqui e copiar todo esse código do SVG direto e colar diretamente aqui no nosso HTML. Ok, então vou fazer... Aliás, eu copiei errado, né? Esse aqui é do slider next. Então esse vai ser aqui embaixo. E o slider prev é esse aqui. Vou copiar ele aqui, colocar aqui dentro da div do slider prev. Vamos ver se ficou certo. Ok, tá certinho. Já podemos fechar aqui e aqui. Diminuir aqui um pouco. Só que agora eu preciso centralizar eles, né? Então eu vou fazer isso com position. Para fazer com que o SVG ele fique com position absolute, eu preciso colocar um position relative na div em que ele está. Ou seja, eu vou aplicar um position relative no slider prev e no slider next. Olha só, tenho o meu SVG aqui dentro que vai receber o position absolute. E essa div py aqui, que é o slider prev e o slider next, vai receber um position relative. Então, vindo aqui embaixo, eu vou fazer essa seleção dessas duas classes de uma só vez, para não repetir código. E vou colocar um position relative. E agora, eu vou só copiar aqui. Que agora eu vou selecionar o SVG, que está dentro dessas duas classes. E agora sim eu posso aplicar um position absolute. E para garantir que elas sempre tenham o mesmo tamanho, eu vou colocar aqui um valor fixo de altura e de largura de 90 pixels. Agora eu vou posicionar então esse slider prev primeiro. Eu vou selecionar ele então, o slider prev SVG. Eu vou colocar um top de 50% e um left também de 50%. E salvando, a gente pode ver que esse top e esse left, eles centralizam esse SVG a partir do canto dele, né? Então, se a gente vier aqui no inspecionar elemento, ó, a gente pode ver que o canto dele está bem aqui, está centralizado. Então, para a gente resolver isso e ficar realmente centralizado, eu vou aplicar aqui um transform, translate, e aí eu vou dar um menos 50%, depois menos 50%. Ou seja, esse menos 50% aqui é relativo ao eixo X e Y, fazendo com que ele volte 50% do tamanho do elemento. Isso faz com que esse elemento ele sempre fique centralizado
nessa posição aqui. Agora vamos posicionar ali o slider Next, só que aqui vai ser um posicionamento um pouco diferente. Para o top vai ser de 50%. E agora eu quero que ele fique 8% dessa borda direita aqui, né? Então eu vou colocar um right 8%. E aqui a gente também aplica aquele transform, translate negativo de 50%. E pronto. Vai ficar posicionado mais ou menos como está o nosso projeto aqui. Agora, para melhorar a interação desses nossos botões, eu vou alterar o background color dele quando a gente fizer o hover. Então, eu vou copiar aqui. Só que isso aqui eu vou apagar porque eu quero só as classes, essas duas classes aqui, ó. O slider prev e o slider next. E aí quando a gente fizer o hover, ele vai aplicar, deixa eu ver, eu tinha planejado isso aqui, ele vai ficar dessa forma, ó. Aqui é o botão default e aqui é o botão hover. Eu vou pegar essa cor aqui e aplicar o hashtag, só que aqui é quando fizer o hover, então 2 pontos hover, 2 pontos hover, beleza? E aqui para não ficar essa transição muito brusca, eu vou vir aqui e aplicar um transition. Pode ser um transition bem rápido, bem suave mesmo, de 0,2 2 segundos, né? Vai ser um transition no background color easy. E aqui também eu já vou aplicar um cursor pointer para ele mudar esse ponteiro para essa mãozinha quando a gente fizer o hover. Pronto, já está bem melhor, na minha opinião. Só que aqui eu quero que as cores aqui da seta elas alterem para branco quando a gente fizer o hover, né? E como a gente está usando, então aqui SVG, é só a gente vir aqui no próprio SVG e aqui nessa propriedade Fill, ao invés da gente passar essa cor aqui diretamente, a gente vai passar Current Color dessa forma. Colocar aqui e aqui, salvar, porque dessa forma a gente está informando para o CSS, para o SVG, que a cor que ele vai receber é a cor do elemento Pi, ou seja, do slider prev e slider next. Então aqui, como a gente quer que ele fique branco, quando a gente fizer o hover aqui, a gente vai querer que seja um color FFF. Salvando. Agora a gente já tem o nosso botão funcionando perfeitamente. Agora, o nosso próximo passo vai ser criar os outros slides, né? E para fazer isso, eu vou apenas duplicar esse slider, esse componente aqui, grid, que a gente acabou de criar. Então, a gente vai ter um e mais outro grid. Então, agora a gente tem 3. E aí, a gente tem que alterar as imagens que estão aqui dentro, né? Então, tem uma imagem 1, que vai ser 6, 7, 8, 9, 10. Próximo slide vai ser 11, 12, 13, 14, por último, 15.
Eu também vou alterar aqui, vou fazer uma alteração porque a gente precisa diferenciar esses grids, né? A gente tem 3, então aqui vai ser o grid 01, grid 02 e grid 03. Pronto, assim a gente vai ter classes específicas para diferenciar cada um deles. E salvando. Só que o problema aqui é que dessa forma, né, todos eles vão ficar um abaixo do outro. Mas eu quero que todos os sliders fiquem no mesmo local, um atrás do outro. Então, quando a gente for fazer o nosso slider, né, lá com o JavaScript, tudo que eu vou fazer é colocar um opacity 0. E aí o que eu quero é que tenha um opacity 0 para 2 deles, fazendo com que só um slider esteja ativo, né? E aí quando a gente clicar no botão de Next ou de Preview, a gente tira o opacity de 1 e adiciona no próximo. Mas então, vamos por partes. Antes de mais nada, eu preciso adicionar um Position Absolute para todos eles, para que eles possam permanecer no local correto. Então, eu vou precisar primeiro aqui adicionar uma div, né, envolvendo todos eles, para que eu possa adicionar um Position Relative. Então, vou colocar aqui um div.slider. E aí todos esses nossos grids vão para dentro dessa div slider. Agora aqui no nosso CSS, aqui em cima, vou colocar junto com o grid antes, né? Então, o slider vai receber um position relative. O slider também vai ter uma largura então de 100%. E agora, é esse slider aqui que vai ter essa altura de 100 VH menos 300 px, porque ele vai estar envolvendo todos. E agora o grid passa a ter uma altura de 100%. Porque como ele vai ter a altura desse slider, ele também vai respeitar essa altura aqui do slider. E agora eu já vou passar um Position Absolute para o grid, com top 0, left 0, opacity 0, né, porque todos eles vão ficar desativados, caso eles não estejam com a classe active, e vai ter também um visibility hidden. E como você pode ver, todos os slides ficaram invisíveis, mas o único slider que vai ficar visível é aquele que vai receber a classe active. Então aqui eu vou colocar .grid, .active, e aqui sim vai ter um opacity 1 com visibility visible. E agora aqui, inicialmente, o nosso grid 1 vai receber a classe active. E pronto, agora só o nosso slider 1 está visível e os outros 2 slides estão invisíveis até que a gente possa fazer a lógica para ativar eles. Só que tem uma coisa que a gente pode melhorar aqui. Repara que dentro de cada slide eu estou repetindo o botão de Prev e Next. Só que isso pode ser um problema no futuro. Imagine se eu tiver que fazer algum tipo de alteração nesses elementos, então eu teria que sair corrigindo em mais de um lugar. E imagine então se eu tivesse que aumentar o número desses slides e ao invés de 3, a gente tivesse que ter, sei lá, 10, 20, seriam então mais botões repetidos e a gente teria que fazer mais chamadas lá no nosso código JavaScript também. Ou seja, repetir esse código aqui não é uma boa ideia. E como então que a gente pode resolver isso? Bom, primeiro eu vou vir aqui então
no slider Prev e no slider Next eu vou remover esses dois de dentro do grid e vou colocar eles como filho direto do slider. Então ali eu já retirei. Aqui também. Então, beleza, vou até fechar aqui para melhorar a nossa visualização. Então a gente tem o slider Prev e slider Next direto como filhos do slider. E agora é só a gente remover aqui esses outros botões que estão sendo repetidos, né? Salvando, com isso eles vão perder o posicionamento porque eles não fazem mais parte de um grid. Só que não tem nenhum problema a gente ter um grid dentro de outro grid. Então tudo que eu preciso fazer é aplicar exatamente o mesmo grid para o slider. Então aqui eu vou copiar essas propriedades do grid e vou colar também para o slider. Então o slider ele também vai ter display grid e vai ter um grid template columns de 16 colunas e um grid template rows de 12 colunas, também com gap de 12 pixels. Se a gente observar aqui, vier no nosso inspetor de elementos, a gente pode ver aqui que o grid e o slider têm exatamente as mesmas colunas, as mesmas linhas, e por isso eles ficam nos lugares corretos. Inclusive aqui, o slider Prev e o slider Next estão passando esses mesmos posicionamentos, só que agora diretamente no slider. Só que aqui, observe que o hover ele não vai funcionar. Isso por causa do posicionamento em que eles ficaram aqui no HTML. Como eles ficaram aqui em cima, a ordem do HTML faz com que esses outros elementos aqui de baixo eles fiquem com o position absolute e fique por cima deles. Então, só da gente remover esses elementos daqui e passar eles lá para o final, deixa eu até recolher esse código aqui para a gente visualizar melhor. Então agora eles estão aqui no final do slider. Salvando, a gente pode ver que o hover ele já voltou a funcionar. Porém, só por garantia, a gente pode colocar também um z-index com valor bem alto para o slider Next e para o slider Prev. Então, vamos ver aqui o slider Prev e slider Next. Vou colocar aqui um z-index bem exagerado mesmo, que eles vão sempre ficar por cima, porque dessa forma aqui a gente está garantindo que esses elementos eles tenham um z-index maiores do que esses outros elementos aqui, do que o grid 3, 2 e 1. E agora não importa nem mesmo a localização que eles estejam. Se eu voltar ele aqui para cima e salvar, o hover ele continua funcionando perfeitamente. Só que, apesar disso, eu prefiro deixar eles aqui no final do slider mesmo. Porque geralmente a gente deixa os controllers de um slider no final dele. Tá? Então, eu vou deixar eles aqui. Então, agora o visual do nosso slider está pronto. E agora é que falta a gente fazer a parte de interação, né?
A parte de interação, a gente vai utilizar o JavaScript. Então, agora eu vou criar aqui, no final, um arquivo chamado main.js. E aqui, eu vou criar esse novo arquivo para a gente dar início, então, à interação do nosso slider. Bom, primeiramente, vamos fazer, então, a chamada dos nossos elementos e colocar dentro de variáveis. Então, vamos criar aqui uma constante que vai receber todos os grids. Eu vou fazer document.querySelectorAll, que vai selecionar o slider grid. Isso aqui vai retornar aqueles 3 elementos de grid lá para a gente. Eu também já vou fazer uma seleção aqui do Next Slider Button, que vai ser o nosso botão Next, né? Então, document.querySelector, e aí a gente faz a seleção através da classe, vai ser Slider e Slider Next, que eu vou até duplicar, porque agora vai ser a mesma coisa, só que Prev, e aqui também muda para Prev. Depois, o que eu quero que aconteça é que o JavaScript faça algo depois que algum dos botões forem clicados. Então, eu já tenho os 2 botões aqui, então, por exemplo, eu vou utilizar aqui então o botão Next. E eu vou adicionar um evento de clique nele. Para fazer isso, eu utilizo o ponto addEventListener, e aí como primeiro parâmetro eu passo o tipo desse evento, que vai ser do tipo clique, vírgula, e aqui eu passo uma função. Só para a gente testar isso aqui, eu vou passar um console log com uma mensagem de texto aqui, então um Hello World. E aqui na página, vou aumentar aqui um pouquinho. Se a gente vier aqui no inspecionar elemento, nessa parte de console, agora percebe uma coisa, quando eu clico aqui no botão Next, aparece a mensagem no console, essa mensagem aqui que eu coloquei no meu código. Então, toda vez que eu clicar no botão de Next, vai acontecer uma ação através do JavaScript. Então, isso aqui significa que o nosso código está funcionando perfeitamente. Agora, eu vou começar a construir a lógica do slider. Só que aqui vai envolver conceitos que eu não pretendo me aprofundar no momento. Mesmo assim, eu vou tentar explicar essa parte de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Começando com um código bem simples, apenas para fazer o slide funcionar, e lá no final nós vamos otimizar e melhorar a escrita desse código, tá? Então, vamos lá. O que eu quero que aconteça aqui no momento do nosso HTML é que no momento em que eu clicar no botão Next, eu quero remover essa classe Active aqui, eu quero remover o Active do meu slide 01 e adicionar ela no próximo, né? Fazendo com que o próximo slide fique ativo. Então, primeiro, aqui dentro da nossa função, eu vou selecionar, então, vou pegar ali todos os meus grids, vou fazer um for each nele, ou seja, eu vou percorrer por todos eles, e para cada item eu vou passar verificando se ele tem ou não a classe, né? Na verdade, ele vai fazer a tentativa de remover a classe de todos eles, e naquele que tiver, né, aquela classe active, ele vai remover. Então, o que eu estou fazendo aqui é passando em todos os slides, em todos os grids, né, e removendo a classe active. Então, salvando aqui, olha só o que vai acontecer.
Pronto. Quando eu clico no botão Next, ele vai lá e remove aquela classe para mim. Mas agora, ao mesmo tempo, a gente precisa adicionar a classe no próximo slider. Para isso, então, eu vou criar aqui uma variável que vai se chamar ActiveGridIndex. GridIndex, que vai ser igual a 0, porque aqui nessa constante a gente está recebendo todos os grids e nós podemos acessar cada um individualmente através do index que começa em 0. Então, como a gente tem 3 grids, então o grid 0 vai ser o nosso grid 1. O grid index 1 vai ser o nosso grid 2 e assim por diante. Então, se aqui a gente removeu a classe Active do nosso grid index 0, agora eu quero adicionar a classe no grid index 1. Se o grid que tivesse ativo fosse o de index 1, então eu adicionaria o Active no grid index 2. E se o grid index 2 estiver ativo, aí a classe Active deve voltar a ser adicionada lá no index 0. Então aqui, inicialmente, o nosso index Active vai estar no 0. Então, quando eu clicar no botão Next, eu quero alterar o valor dessa variável, né? Então, ou seja, ela vai passar a ser 1, para informar agora que o index ativo deve ser o próximo slide. Vou remover a classe Active do grid atual, e aí o que eu vou fazer é selecionar, no caso, o próximo grid, né, vai ser o 1. Então aqui, passando esse 1 aqui, a gente seleciona o próximo item e a gente faz um ClassList.add passando a classe Active. Isso aqui vai adicionar a classe para o grid index 1. Só que por isso que a gente tem essa variável aqui, porque ao invés de passar esse valor direto, a gente pode passar a variável. Como a variável vale 1, tem o valor de 1, aqui vai ser a mesma coisa, vai receber esse mesmo valor. Agora, se a gente vier aqui e testar, a gente pode observar que a classe Active saiu do grid 1 e foi para o grid 2. Só que, como eu coloquei um valor fixo aqui, ele sempre está removendo a classe e adicionando no 1. Então agora pode ver que ele não avança mais, porque ele está removendo a classe e imediatamente está adicionando no mesmo local, porque esse número está fixo. Então aqui nós precisamos de alguma forma dizer que o ActiveGridIndex é igual ao próximo ActiveGridIndex mais 1. Então aqui, ActiveGridIndex vai ser igual ao próprio ActiveIndex mais 1. Só que se eu deixar ele só assim, sempre que eu clicasse no botão Next, por exemplo, ele vai adicionar mais 1 infinitamente. E com isso ele ia passar dos 3 grids, né? Então a gente não serviria esse código aqui para a gente. Então eu vou colocar isso aqui, ó, entre parênteses, e eu vou dizer que o resultado dessa variável é a soma disso aqui, módulo de grids.length. Grids.length é a quantidade de grids, ou seja, ele vai contar quantos grids tem, que nesse caso aqui vai ser igual a 3. E o módulo é a sobra de uma divisão de inteiros. Então, por exemplo, a soma, essa soma aqui é igual a 1, né? Porque 0 mais 1 igual a 1. E 1 dividido por 3 é igual a 0 e sobra 1. Se a gente fosse usar os decimais, aí sim seria 0,33, né? Mas quando a gente usa o módulo, ele não vai aceitar os números decimais. Então aqui, se por acaso a soma for igual a 2, 2 módulo de 3 é igual a 2. E se a soma for igual a 3, 3 módulo de 3 é igual
a 0, ou seja, a gente obtém o primeiro index novamente. Então, é por isso que eu utilizei aqui o grids.length, porque se eu colocasse aqui um 3 fixo dessa forma, assim, se lá na frente a gente tivesse que aumentar esse número de slides, se a gente tivesse 4 slides, 4 grids aqui dentro, ele já não iria funcionar, né? Então, toda vez eu ia ter que vir aqui e alterar esse código manualmente. Já utilizando esse valor aqui de grid.length, todas as vezes que eu aumentar esse número, automaticamente o nosso cálculo vai estar correto. Então, agora, se a gente vier aqui, ó, e testar, quando ele chega no último slide, ele volta para o primeiro. Ok, agora vamos então adicionar uma animação nesses elementos. Quando eu clicar para avançar, vai acontecer então uma animação e só depois é que vai avançar para o próximo slider. Para fazer as animações, eu vou utilizar uma biblioteca de animações JavaScript chamado GSAP. Para usar o GSAP, primeiro a gente tem que fazer a importação do script do GSAP. Então, entrando aqui no site da documentação, a gente pode digitar aqui GSAP e acessar através do Google mesmo esse primeiro link. Essa aqui vai ser a página dessa biblioteca. E aqui, ó, logo de cara a gente clica aqui. Aliás, ou melhor, a gente pode fazer a importação apenas usando esse link aqui, CDN, que é mais fácil. A gente copia ele aqui, volta aqui no nosso código e adiciona aquele link lá, esse código aqui, antes do nosso código JavaScript, porque o nosso código vai utilizar essa biblioteca aqui. Então, a gente precisa fazer essa importação aqui antes, senão o nosso código não vai funcionar. Agora, aqui no nosso código, eu vou criar uma constante com a timeline do GSAP. Então, vai ser GSAP.timeline, porque com a timeline a gente consegue encadear várias animações e controlar também o tempo que elas acontecem. A timeline, ela tem várias possibilidades e métodos. Você pode consultar a documentação para se aprofundar se você quiser, mas o método que a gente precisa é o método from to. Então, é só a gente colocar tl.from to, dessa forma aqui, o camel case, e com esse método eu vou dizer qual vai ser o elemento que vai ser animado, qual é o estado inicial dele, que vai ser o from, e qual vai ser o estado final, que é o to. A animação que a gente vai fazer aqui é que o grid item ele vai reduzir a largura até 0, e aí vai mudar o slide, e então o próximo grid item sai da largura de 0 e vai até 100%. Para facilitar aqui, vamos fazer essa animação aqui só para esse grid item 2. E se der certo, a gente replica então para todos. Então aqui, para essa animação, eu vou precisar do elemento, certo? Só que eu vou precisar então do elemento do item ativo e do próximo item que será ativado. Então, eu vou colocar aqui, criar uma variável para receber o grid item ativo, que vai ser o current grid item 02 nesse caso. E para selecionar esse item, a gente vai selecionar o grid e passar o index do slider atual. Então, vou criar uma variável aqui chamada current slide index. .query selector, e aí a gente passa a seleção desse item, né, que vai ser então grid item 02, e eu vou pegar a imagem aquele elemento da imagem, que vai ser o image item.
Pronto, esse aqui vai ser o nosso item do nosso slide ativo. Agora, para selecionar o item do próximo slide, eu vou duplicar isso aqui, né? E aí vai ser next grid item 2 e vai receber uma variável aqui que vai ser o next slide index. Esse cálculo aqui, ele já nos dá o valor do próximo slide. Então, ao invés dele mudar o valor do Active Grid Index, eu vou criar aqui uma nova variável que vai ser essa Next Slide Index. Então, aqui a gente já obtém esse index aqui do próximo slide e assim a gente recebe esse elemento aqui, que é o nosso próximo elemento. E aí a gente vai ter que criar aqui essa variável, que é o index do item atual. E aí sim, essa vai ser igual ao nosso Active Index, né? Então, ou seja, o nosso index slide atual vai ser igual ao index ativo, e o nosso Next Slide Index vai ser igual a esse cálculo aqui que nos traz o valor do próximo item, do próximo slide. Então, veja só o que vai acontecer. Segue aqui a ordem que está acontecendo. Então, aqui a gente vai ter a animação do nosso item atual, a gente vai selecionar e mudar a classe Active, correto? E depois, no final, a gente vai fazer a animação do próximo slide. Então, esse aqui vai ser a animação. Vai estar essa timeline aqui. Está animando o item do slide atual e essa animação aqui está animando o item do próximo slide. E por último, depois, nesse algoritmo aqui, a gente precisa atualizar o valor dessa Active Index, né? Para que no próximo clique ele esteja com o valor atualizado. Como nesse slide aqui a gente já está fazendo o cálculo do próximo index, então é só a gente passar esse valor aqui no final de tudo. E aí ele fica responsável por atualizar o valor dessa variável. Ok, mas esse código ainda não está funcionando porque ainda falta a gente passar a configuração das animações dos nossos elementos, né? Então, para o Correct Item aqui, do ponto inicial, ele vai sair de um width de 100%. Só a gente passar dessa forma. Opa, peraí. Está errado aqui, é width. Pronto. E depois ele vai para um width de 0%. E nessa segunda configuração aqui, a gente também pode passar o tempo de duração dessa animação. Então, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar um duration de 0,5. Agora, olha só. O problema que a gente tem aqui é porque, com a timeline, a gente consegue fazer uma sequência de animações. Só que acontece que a gente precisa fazer essa animação aqui. Depois, a gente precisa fazer a troca das variáveis, né? A troca ali do slide ativo. E só então depois é que na sequência a gente pode fazer essa segunda animação. E aqui nesse código, essa troca aqui, ela está ficando fora da timeline, né? Isso aqui não daria certo. Por isso, eu vou precisar usar um método da timeline chamado call, que ela executa uma função que eu queira passar dentro dessa call. Então aqui eu vou colocar tl.call. Como primeiro parâmetro dessa call, a gente executa uma função
Depois, a gente vai ter dois parâmetros aqui que nós não vamos utilizar. E por último, eu vou passar um delay de 0,2. Esses dois aqui entre parênteses, porque eu quero que esse método ele execute 0,2 segundos após terminar a animação do current item. E aí sim, aqui dentro dessa função é que a gente vai executar esse nosso código que altera o grid ativo. E depois a gente precisa executar a animação desse next item, né? Como aqui vai ser quase a mesma coisa, então eu vou copiar isso aqui para adiantar, né? Vou colar aqui, e aqui ele vai sair então de 0 e vai para 100%. Também com a duração de 0,5. E esse aqui é o resultado. Então, pode ver que ele já está funcionando aqui para esse item. Agora o que a gente precisa fazer é aplicar essa animação então para todos os itens. Então, bora lá. Como a gente tem 5 itens, né, aqui por slides, então eu vou fazer essas 5 seleções aqui para os itens ativos, né, para o slide ativo, 1, 2, 3, 4, 5, e 5 também para o next slide, 1, 2, 3, 4, 5. Vou alterar aqui só os nomes das classes, então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, opa. E aqui a gente muda o nome das classes também. Então, item 1, 2, 3, 3. Agora aqui na timeline a gente também vai duplicar, né, mais 4 vezes. E vamos alterar os nomes aqui dos nossos elementos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só que dessa forma aqui, ó, observa que a animação está acontecendo uma depois da outra. Eu prefiro que essa primeira animação, todos os itens do slide ativo façam a animação ao mesmo tempo. Depois muda o slide ativo e faz a animação dos itens do próximo slide, também ao mesmo tempo. Aqui na timeline do GSAP, para que essa segunda animação execute ao mesmo tempo da primeira, é bem simples. É só a gente passar um sinal aqui de igual, né? Então, vamos vir aqui. Essa aqui, a gente dá uma vírgula e passa esse sinal de igual na segunda. Como eu quero que todos esses executem ao mesmo tempo, então é só a gente vir aqui e passar esse mesmo sinal de igual para todos. Ficou errado aqui, tem que ser dentro desse parênteses. E pronto. Agora todos eles funcionam ao mesmo tempo. Tá dando esse bugzinho aqui porque a gente precisa arrumar aqui também dessa outra animação. Agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa para os next grid items 2, 3, 4, 5. Só que aqui não vai funcionar se a gente passar apenas um igual. Eu tenho que descontar o tempo da animação dos outros itens, que é de 0,5. Então, ao invés de passar um igual, eu tenho que passar menos igual 0,5. Assim a gente vai estar descontando aquela animação, vai estar esperando essa animação aqui
para poder executar essas outras aqui, mas todas elas também vão executar ao mesmo tempo. Agora pronto. Agora só está faltando então fazer a animação para o botão retroceder. Para o botão retroceder, a lógica é exatamente a mesma, mas ao invés da gente calcular o próximo index, a gente precisa encontrar o index anterior. Então aqui a gente pode simplesmente copiar e colar esse código inteiro. E aqui, ao invés de ser o Next Slide Button, vai ser o Prev Slide Button. Aqui, ao invés de ser Next Slide Index, vai ser Prev Slide Index. Aí, a gente tem que substituir aqui todos esses index também, né? Que agora não vai ser o Next Grid Item, vai ser Prev. Selecionar todos de uma vez e fazer a substituição. Lá no final não vai ser Next Slide Index, vai ser Prev Slide Index, porque quando a gente retroceder o Active Grid Index, vai ser o Prev, né, no caso. E aqui, os elementos que a gente vai animar, ao invés de ser Next Grid Index, vai ser Prev Grid Index. Agora só vai faltar a gente ajustar aqui o cálculo do Slide Index. Esse cálculo aqui ele está nos dando o valor do próximo index. Para calcular o index anterior, eu vou fazer Active Grid Index menos 1. Só que com esse cálculo aqui, quando o Active Grid Index for 0, vai ficar 0 menos 1 e o resultado desse cálculo vai ser menos 1. E não existe um index menos 1. O index dos grids começam em 0. Então, se eu salvar aqui, deixa eu até abrir aqui o console novamente. Se eu for clicar aqui, pode observar que vai dar um erro. Isso é porque ele não encontrou a posição menos 1. Para ajustar esse cálculo, então, a gente vai fazer Active Grid Index menos 1 mais grids.length. E o restante continua módulo de grids.length. Porque assim, quando o Active Grid Index for 0, menos 1 mais grids length, ou seja, o cálculo vai ser então menos 1, que é esse resultado aqui, mais 3, isso vai ser igual a 2. E 2 módulo de 3 é igual a 2. Exatamente o que a gente precisa. Pois se o meu slide está na posição 0, quando eu clicar no botão de Prev, ele tem que ir para a última posição, que nesse caso é a posição Index 2. Mas vamos supor que o Active Grid Index seja igual a 1. Então, 1 menos 1 é igual a 0, mais 3 é igual a 3. E 3 módulo de 3 é igual a 0. Ou seja, se eu estou na posição no index 1 e eu clicar no botão Prev, eu tenho que ir para a posição 0. Então, salvando esse código aqui, a gente vai ver que o nosso slider já está funcionando. Tanto para avançar quanto para retroceder, nosso slide já funciona. Eu sei que pode parecer complexo fazer esses cálculos todos, mas o meu intuito aqui não é te assustar, e sim te mostrar quantas possibilidades existem. Acredite em mim, aprender a lógica do código se torna cada vez mais fácil à medida que você pratica. Inclusive, na verdade, muitas vezes você não vai precisar construir um slide do zero. Você pode usar alguma biblioteca pronta para fazer muitas coisas,
mas eu quero realmente te inspirar a ir além de copiar e colar código, porque quanto mais você aprende, mais você se torna capaz de criar coisas únicas e fora da caixa. No início é doloroso, parece muito difícil, foi assim para mim também, mas vale muito a pena. Bom, dito isso, o nosso desafio ainda não terminou. Esse código já funciona sem problemas, mas como eu disse, eu quero te ensinar algo que vai além do básico. Então agora nós vamos melhorar esse código, porque como você pode ver, a gente está fazendo muitas repetições, tem muitas coisas que estão sendo feitas com um código fixo, e isso poderia causar uma certa dor de cabeça para a gente depois, se a gente precisar, por acaso, modificar alguma coisa nesse código. Só que eu quero que você tenha em mente que, geralmente, o processo de criação do código é bem assim mesmo. Muitas vezes eu me preocupo em fazer a coisa funcionar e depois eu penso em como melhorar o código. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a função de avançar e retroceder, elas estão fazendo a mesma coisa. A diferença é que para o next a gente calcula o próximo index e para o prev a gente calcula o index anterior. Sendo assim, esses eventos eles poderiam chamar a mesma função, apenas passando o parâmetro dizendo a direção do evento. Traduzindo isso em código, então, eu vou vir aqui, vou criar um next slide button, adicionando um evento de clique, depois passando uma função, e dentro dessa função nós chamaremos outra função chamada de slide. Assim, slide. Passando aqui dentro do slide a direção desse nosso botão, que nesse caso vai ser o next. Essa função aqui também poderia ser escrita como uma arrow function, que é escrita dessa forma aqui. Eu posso remover essas chaves. E essa função em forma de arrow function ficaria dessa forma. O resultado aqui vai ser o mesmo. Existem algumas diferenças sim entre arrow function ou a função normal, né? Sem ser arrow function, mas nesse caso eu estou utilizando a arrow function só para ficar mais simples de escrever mesmo e de visualizar o nosso código. Agora a gente vai duplicar isso aqui e criar o nosso evento para o botão prev. E aqui a gente vai chamar a mesma função, mas passando como parâmetro o prev. Agora vamos escrever a nossa função slide. Criar aqui function slide. Vai receber um parâmetro de direction. Bom, dentro da função slide, eu vou precisar obter o index. Então, vamos criar aqui uma constante new index. E uma boa prática é separar as responsabilidades. Por isso, ao invés de eu fazer o cálculo aqui dentro dessa constante, eu vou chamar uma função que vai ficar responsável por calcular o index de acordo com a direção e retornar o valor. Assim, se um dia esse cálculo mudar, a gente altera só o cálculo dessa função, que vai ser a getNewIndex, e assim a gente nem precisa se preocupar com a nossa função slide. Então, se por acaso algum dia a gente precisar mexer nessa função getNewIndex, a gente não precisa mexer na slide, só na getNewIndex mesmo. Então aqui ela vai receber a nossa direção para fazer o cálculo e retornar para dentro o valor para dentro dessa variável. Então aqui, vamos criar a nossa função getNewIndex. A função aqui getNewIndex, ela vai retornar esse cálculo aqui que a gente já tinha feito. Então a gente pode
copiar e colar aqui. E olha só uma curiosidade. Aqui, se a gente colocar Active Grid Index mais 1, depois mais grids.length, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, perceba que muitas vezes no código existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Só que o interessante dessa forma aqui é que se a direção for next, o 1 vai ser positivo. E se a direção for prev, o 1 vai ser negativo. Sendo assim, eu vou criar uma variável aqui em cima chamada increment, que vai receber o direction e vai fazer uma condição. Se o direction for igual a next, então o valor é igual a 1. Só que se o direction não for igual a next, o valor é menos 1. E agora aqui no nosso cálculo, que a gente está retornando, ao invés desse 1, a gente passa o nosso increment. Então aqui, vou colocar entre parênteses para retornar tudo isso aqui. Então agora uma revisão rápida. Quando o Next Slide Button for clicado, ele vai chamar a função slide passando o valor next. Dentro da função slide, o newIndex chama a função getNewIndex passando a direção next. Essa função, por sua vez aqui dentro do increment, vai verificar se a direção é next e faz o cálculo com o 1 positivo. E aí ele retorna esse valor para a constante newIndex. E a mesma sequência aconteceria se o botão prev fosse clicado, passando então o valor prev. Bom, depois da gente obter o newIndex, a gente vai fazer todas as ações aqui, né, no meio. E lá no final, a gente tem que atualizar o valor do Active Grid Index. Então, eu já vou dizer aqui que o Active Grid Index é igual ao newIndex, porque no final ele tem que atualizar essa variável aqui, que está sendo utilizada dentro do getNewIndex. Agora aqui, no lugar da gente selecionar os elementos do grid um por um aqui, a gente pode fazer a seleção de todos eles de uma só vez e adicionar dentro de um array. Então aqui a gente vai ter um array chamado, pode ser current grid items, e depois a mesma coisa aqui para esses outros elementos, a gente vai ter um outro array chamado de next, or, dependendo da direção que ele receber, prev grid items. E na verdade essas constantes elas também vão receber uma função que seleciona todos os elementos e retorna um array. Essa função novamente vai ser a mesma para as duas constantes, porém o que vai mudar é o index que a gente vai passar na seleção dos itens. Então aqui para os itens atuais, né, para os itens correntes, ele vai ser igual ao get grid items from index, passando assim o active grid index, que é o index do meu slide atual. Já para o next or prev, vai ser essa mesma função que a gente vai utilizar, passando o nosso new index. Porque o new index ele já está calculando se vai ser o próximo ou o anterior. Então aqui ele já vai retornar para a gente, já vai passar para dentro dessa função o index correto. Próximo passo agora, né? Como você já deve imaginar aí,
é criar então essa nossa função. Aqui ela vai receber o index e aqui ela vai retornar o array. Então, return array.from. É assim. E como primeiro parâmetro desse array, quer dizer, desse método aqui, .from, eu vou passar um objeto que é a quantidade de itens. Então, eu vou criar aqui antes uma variável de item count, que eu quero saber quantos itens esse nosso array vai ter, né? Que ele vai ser igual ao grids index.query select all. Então, estou pegando o meu slide ativo e eu estou selecionando aqui todos os itens de dentro que a gente vai ter, né? Que todas as imagens, então, image item.length, porque na verdade eu quero saber qual é o tamanho, né? Quantos itens tem dentro desse slide, que no caso vai ser 5, mas se no futuro ele aumentar, aqui a gente já está fazendo esse cálculo. E agora aqui a gente vai passar um length igual aquele item count. Agora aqui eu vou fazer uma arrow function. Dentro dessa arrow function aqui, eu vou pular esse item e eu vou passar o index, né, desse array. Aí, dentro dessa função aqui, dessa arrow function, a gente passa os itens para serem adicionados ao array. Para isso, a gente passa... Então, deixa eu quebrar essa linha aqui, porque vai ficar assim, ó, grids, passando index, esse index aqui que a gente está recebendo, ponto query selector. E aí aqui, para fazer essa seleção, eu vou passar um template literals para selecionar as classes que vai ser ponto grid item 0, porque é aquele nosso primeiro dígito, né? E aqui eu vou colocar o valor do nosso index do array mais 1. E depois a gente seleciona a imagem, né? A image item. Opa, aqui não tem esse ponto e vírgula. Então, o que isso aqui está acontecendo, né? Se o index aqui está sendo passado aqui dentro, né? Então, se for 0, por exemplo, mais 1 vai ficar o nome dessa seleção aqui, né? Dessa classe que a gente está selecionando é o grid item 01 e vai selecionar o image item dentro do grid item 01. Só que não confunda o index do grid com o index do item. São dois índices diferentes. Tá? Aqui é para a gente passar por todas as classes, por todos os itens dentro de todos os grids e adicionando todos eles dentro de um array. Bom, o que você tem que entender mesmo é que isso aqui vai retornar para a gente um array com todos esses itens aqui, né? Então, é como se a gente estivesse selecionando todos esses itens aqui e adicionando dentro desse único array. Então, agora eu obtive os meus itens corrente, né, do slide ativo e os itens tanto dos next quanto do prev. Então, beleza, mais uma etapa concluída. Agora que nós já temos todos os nossos elementos, a gente pode criar a parte de animação. Antes de mais nada, então, a gente vai criar logo a nossa timeline aqui, da mesma forma.
com gsap.timeline. Beleza? E agora, nós vamos chamar uma função para animar os itens. Eu vou chamar essa função de animate items. E dentro dessa animação, a gente vai passar então os nossos itens atuais, e depois a gente vai usar essa mesma função para animar os itens next or prev, né? Porque, de novo, essa mesma função serve para fazer essa animação aqui, que é praticamente a mesma coisa, né? Tanto para os itens do slide atual, quanto para os itens do slide next or prev. Só que, depois de passar aqui os nossos itens, eu vou passar também mais uma informação, porque a gente tem que diferenciar, né? Que tipo de animação vai ser, qual é a direção dessa nossa animação. Então, para os nossos itens atuais, eu vou passar como out, porque ele está saindo da tela. E já para o next or prev, eu vou passar como in, porque ele vai estar entrando na tela, né? Vai ser aquela animação de entrada. Além disso, lá dentro dessa função animate items que a gente vai criar daqui a pouco, a gente precisa ter acesso à nossa timeline, né? Porque eu não quero, inclusive, criar essa timeline lá dentro da minha função, porque senão a gente estaria chamando uma vez aqui, outra vez aqui, e a gente estaria declarando essa timeline duas vezes e estaríamos criando duas timelines diferentes. A gente precisa encadear essas animações dentro da mesma timeline. Então, vou passar ela como parâmetro para a gente poder utilizar ela dentro dessa função também. Agora a gente pode partir para a criação dessa nossa animação aqui, que é a função de animate items. Aqui eu estou passando, então, como primeiro parâmetros, os items. Depois eu estou passando direction, né? A direção da animação, vou chamar de direction. E estou passando também a timeline. Só que antes de continuar construindo essa animação aqui, aliás, essa função, né? Aqui a gente ainda não está construindo a animação em si, eu vou criar aqui antes um objeto. Um objeto onde eu vou passar as propriedades para o caso da direção ser out ou no caso da direção ser in, porque depois eu posso utilizar essas propriedades, esse objeto dentro da minha função para ficar de uma forma mais legível. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui uma constante que vai chamar animation props e vai ser igual a um objeto. E a gente vai ter aqui o out e vamos ter também o in. Dentro dessas propriedades, nós vamos ter outro objeto aqui, recebendo então aqueles parâmetros da nossa animação, que vai ser o from, depois a gente vai ter também o to e o nosso delay. Então, quando a nossa direção for out, o nosso from vai ser um width de 100%. Aí, vírgula aqui, tem que dar essa vírgula para ele parar de dar esse erro, tá? É a forma como a gente separa esses objetos. Aqui vai ser o width. Quando for o out, o to vai ser de 0%, ok? E aí o delay, eu vou precisar fazer, na verdade, aqui,
uma pequena verificação, porque é o seguinte, se for o primeiro item, aqui embaixo, aliás, se for o primeiro item da animação, ele não vai ter esse último parâmetro, que é que a gente está passando para ele ser no mesmo tempo do primeiro, né? Então, aqui a gente precisa fazer essa verificação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou receber, então, eu vou criar aqui uma função, tá? Que vai receber um index, que vai, então, verificar esse index é igual a 0. Se ele for igual a 0, então ele retorna nada. Se ele não for igual a 0, então ele retorna, aliás, igual. Beleza, é isso aqui. Agora, quando a direção for in, também vou passar aqui os parâmetros agora de in, né? E vai ser o contrário. Então, para o from. Vou copiar aqui que fica mais fácil. Aliás, copiar isso aqui. O from vai ser de 0. To vai ser um idef de 100. E no final vai ser quase a mesma coisa que isso aqui, só que ao invés, nesse segundo, se for o primeiro item, né, o primeiro index, ele vai retornar nada mesmo, mas se não for igual a 0, ele vai retornar menos igual 0,5. E agora sim, agora a gente tem as nossas propriedades aqui das direções das nossas animações, então a gente vai voltar aqui para construir a nossa função de animate items. Então eu vou criar aqui primeiro uma constante que eu vou chamar de props, que vai receber as propriedades, então recebendo o animation props, que eu vou selecionar esse objeto, e aqui dentro eu vou passar o direction, porque essa é a forma da gente selecionar out ou in, né? É como se a gente estivesse passando aqui dentro, out ou então in. Dessa forma, o nosso objeto vai retornar ou essas propriedades ou então essas outras propriedades aqui. Então, eu vou passar o meu direction que eu estou chamando aqui embaixo. E aí, esse objeto aqui vai selecionar out ou in e vai ser adicionado nesse novo objeto que a gente está montando aqui, que seria as nossas props. Depois, então, os nossos items, que lembra que ele é um array que a gente montou, né? São todos os nossos itens. Esses itens aqui, a gente vai percorrer todos eles através de um for each. Aqui a gente vai criar uma arrow function percorrendo todos os itens. Vou passar também aqui um index de cada item. E para cada item que a gente percorrer, nós vamos adicionar uma animação da nossa timeline. Então aqui a gente vai, aliás, aqui não é TL, né? Vai ser esse parâmetro aqui, timeline, e é quando a gente chama a nossa função aqui embaixo, que ela substitui, ela vai passar essa constante aqui, TL, para nossa timeline, ponto from to, que vai ser nossa animação, e primeiro é o nosso elemento mesmo, que deve ser animado, vírgula. Agora a gente passa o nosso props.from, então a gente tem aqui nosso props.from, né, que está dentro desse objeto aqui,
Depois a gente vai ter o props.to. E por último, a gente vai ter o props.delay. E esse delay é que a gente vai passar o nosso index, o index desse item aqui que a gente está percorrendo, que vai dizer se ele é igual a 0 ou não, e vai retornar o último parâmetro lá para a gente. Ok, a última coisa que ficou faltando é que entre essas duas animações aqui, nós precisamos remover a classe Active do slide atual e adicionar ela no próximo. Então aqui a gente pode chamar a timeline, né, .call. Aí aqui a gente vai chamar uma função e no caso, essa função aqui, a gente vai separar ela também, então vai ser, vou chamar de update active class. Então é update active class e aqueles parâmetros lá que a gente não vai usar. E no último, a gente precisa adicionar um delay de igual 0.2, que é aquele nosso delay lá, que a gente ele vai acontecer essa primeira animação aqui em 0.5 segundos, e aí vai ter um delay de 0.2, chamar, então, a nossa função que faz a troca das classes, e depois executa a animação do next ou prev grid items. E nessa função de update, aqui, vamos criar nossa função. Nessa função aqui de update active class, tudo que a gente precisa fazer é utilizar aqui esse mesmo código que a gente já tinha feito aqui, né? Cadê? Aqui. Então vai ser esse mesmo código aqui, sem segredo. Só que aí, percebe que deixando essa função aqui, assim, fora da função slide, eu novamente estou separando as responsabilidades, né? Porque assim, depois se a gente quiser fazer qualquer alteração na forma como a gente atualiza essas classes, novamente a gente não precisa mexer nessa classe aqui, ou nessa classe não, nessa função slide. Então vou salvar aqui e agora sim, nós finalizamos o nosso código. Então esse código aqui de baixo a gente já pode apagar ele. E veja que agora a gente não está mais repetindo código sem necessidade. E a lógica desse código aqui, ela está feita de tal forma que se o número de slides aumentar, a gente não precisa nem sequer adicionar o código manualmente, né? Então, aquele código antigo a gente não precisa mais. E salvando aqui, vamos testar o nosso slide. E não está funcionando. Vamos ver aqui rapidinho o que está acontecendo. Vamos ver. Ah, eu errei ali o nome da variável. Vamos ver se é só isso. Pronto, é prev, né? Prev slide button, né? Vamos ver o que vai acontecer. A nossa animação não está... Nossa animação não está funcionando. Vamos ver o que está acontecendo. Aliás, vamos olhar aqui no console para ver se a gente tem alguma dica. Deixa eu ver. Ah, tá. É o nome da propriedade aqui, ó. Não existe o if. É o if. Ok? Então, vamos corrigir aqui. Aqui. Não, peraí. Aqui. Isso também. Pronto. Vamos ver agora. Opa. Mais um erro. Já isso aqui não está acontecendo nada aqui. Vamos ver aqui. Provavelmente
é algum erro que está acontecendo aqui na nossa animação. Então, é bom que isso está acontecendo, porque agora eu posso até mostrar também como que eu faço para debugar o código, né, e tudo mais, e corrigir erros. Os 2 primeiros você viu que foi bem fácil, foi só a gente olhar ali o console e ele já estava dizendo o que estava acontecendo. Agora esse outro aqui, ele não está retornando nada, mas como ele está com um comportamento estranho aqui, só na nossa animação, automaticamente eu suspeito, né, que algum erro que está dando é na nossa animação. Então, essas coisas assim, nem sempre você vai conseguir debugar através do console. Tem outras ferramentas também que você pode utilizar, mas com a experiência também você vai pegando a prática de identificar assim, esses erros, tá? Então, vamos olhar junto aqui. Eu não sei se é algo que eu possa demorar para achar, né? Mas vamos tentar encontrar aqui. Então, vamos pensar. Provavelmente, esse erro está relacionado aqui. Aqui, ó, o VS Code tá dando... não, nada a ver. Eu achei que o VS Code, às vezes, quando aparece essa lâmpada mágica aqui também, essa lâmpada, aliás, né? Quando aparece esse símbolo aqui no VS Code, geralmente ele está dando alguma dica de correção. Então, talvez aqui por dentro do VS Code você também consiga debugar. Tá. Deixa eu ver aqui. Ao invés de igual, eu vou colocar mais igual 0. Vamos ver se é isso. Porque às vezes a timeline do GSAP ele não aceita só esse parâmetro de igual, né? Principalmente porque o primeiro eu estou passando igual a 0 aqui, que eu precisava passar alguma coisa. Pode ser que eu precise adicionar ali igual a 0. Deixa eu ver se é isso. Opa! Não, piorou. Menos igual a 0? Também não. Tá, provavelmente então, nesse cálculo aqui, eu acho que ele não poderia estar retornando esse nada, né? Como eu estou retornando. Então, eu vou adicionar aqui igual a 0, só para ter alguma coisa. Vamos ver se resolve. E aqui vai ser mais igual a 0. Tá vendo? Era isso. Tá vendo? Algumas vezes, ó. Deixa eu até explicar melhor essa parte aqui. Deixa eu voltar ali, a parte que eu apaguei o código. É o seguinte, nessa primeira animação que está acontecendo aqui, eu não passo parâmetro nenhum. Então, o resultado daquele meu código é como se ele estivesse passando isso aqui, ó. Tá? E aí, o GSAP, ele não entende isso aqui. Ele está bugando porque ele não sabe que tipo de parâmetro é esse, né? Então, o que eu estou fazendo aqui deixa eu apagar de novo aqui, né? Voltei até os erros ali que eu já tinha corrigido, inclusive o if. Beleza? Então aqui, ao invés da gente passar nada, eu vou adicionar igual a 0 e aqui igual, mais igual a 0, né? Porque é o segundo parâmetro, mais igual a 0. E dessa forma, ele ficou com o resultado que a gente queria, né? Foi uma adaptação do nosso código e às vezes isso precisa acontecer mesmo, né? Então, vamos
dar uma visualizada agora no nosso slide que está pronto, né? Então aqui a gente tem um slide que avança e retorna e com código simples. Se por acaso, eu repito, se por acaso agora esse slide aqui ele precisar crescer ou diminuir, aumentar os itens, aumentar as formas, o nosso código aqui está todo implementado de uma forma que automaticamente ele faz esses cálculos dinâmicos e a gente não fica restrito a código fixo ou código repetitivo em nada. Dessa forma que a gente aplica as boas práticas de JavaScript para conseguir chegar no melhor resultado e um melhor resultado tanto de organização e de manutenção também desse código. Como eu já falei, essa parte final da aula foi um conteúdo mais avançado. E mesmo que o nosso foco de aprendizado fosse o CSS Grid, eu realmente queria passar a visão real de como isso se aplica em um projeto completo. Então, eu diria que se houve alguma coisa que você não compreendeu completamente, tente olhar as documentações, experimente por conta própria, ou até mesmo deixe um comentário aqui nesse vídeo ou chama lá no Instagram que eu posso tentar te ajudar. E lembre-se, com o tempo de prática, isso vai se tornando cada vez mais natural. Bom, esse vídeo deu realmente um bom trabalho para fazer, já que eu planejo a aula, gravo, edito tudo sozinho. Então eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar um like se você tiver gostado e deixa também um comentário dizendo o que você achou dessa aula. Assim eu posso ter uma noção melhor se o conteúdo está sendo realmente relevante. Obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até a próxima.